A paz do Senhor, amém? Que todos possam ter acordado bem, que todos possam ter acordado lembrando, né, que as misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã na vida do cristão. Eu quero estar compartilhando uma palavra aqui com os irmãos que se encontram em Efésios 2:10, tá? Eu vou tirar aqui o óculos, porque meu óculos é para longe, de perto eu não enxergo. Então, eu vou estar lendo aqui, ó. 2, o título fala assim, do pecado para a salvação pela graça. Então, é o Efésios capítulo 2, o versículo 10, que fala assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Esse versículo aqui, ele fala da importância que nós temos para Cristo, da importância que nós temos para Deus, né? Então fala assim que nós somos feitura, né? Aqui ó, fala, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Se nós fomos criados por Deus, né? Nós somos filhos de Deus, todos nós temos o nosso valor, né? O Senhor colocou no meu coração algo muito profundo, porque eu estava meditando esse dia para trás, eu estava andando, né, pela rua e estava pensando. Falei assim, gente, quantas vezes eu falo por mim, eu penso assim, ó, eu acho que eu não tenho valor, parece que eu não sirvo para nada, sabe? Tem dias que a gente fica assim, né? E eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso. Eu tenho certeza que todo mundo pensou nisso já alguma época da sua vida. E está pensando agora, porque se o Senhor colocou no meu coração, para mim tá falando sobre essa passagem, essa palavra, é porque eu acredito que tem muitas pessoas que estão pensando aí, do outro lado, eu não tenho valor, eu não presto para nada, certas pessoas não me vê do jeito que eu gostaria que me visse, porque eu não sou dessa maneira. Quantas vezes eu pensei isso também? E aí, o Senhor colocou no meu coração o seguinte, não, mas para mim, você tem valor. E é o que eu quero dizer para vocês, irmãos. Vocês têm valor para Cristo. Vocês têm que pensar, gente, que todo mundo tem pecado. Todo mundo comete pecado, todo mundo tem os seus erros, todo mundo tem suas falhas, só que todo mundo também tem o seu valor. Todo mundo tem algo de bom. Não existe no mundo uma pessoa que não possa ter algo que ela faça de bom. Tudo. Então nós devemos sempre aproveitar aquilo que é de bom nas pessoas. Nós devemos olhar. Nós devemos ter um olhar assim, um olhar bem mais profundo mesmo, porque Cristo nos conhece, Jesus nos conhece. Então, quanto a Deus, nós não precisamos nos preocupar. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa capacidade, Deus conhece o nosso valor, Deus conhece aquilo que você faz, que está escondido, que escondido, que as pessoas nem imaginam que você faz e você faz, e é uma coisa boa. Então, a gente não precisa fazer as coisas para as pessoas, assim, para as pessoas ficar vendo. O importante é o que Deus está vendo. Só que tem hora que a gente parece que sente a necessidade, né, de ser reconhecido em algo, não é? Às vezes até para edificar a gente, às vezes até para fazer que a gente não entre numa depressão, porque tem pessoas, gente, que entram em depressão por isso, por pensar que ela não tem valor. Até isso acontece. Então, você saiba que todo mundo tem o seu valor, todo mundo tem aquilo de algo que faz de bom. Aí eu peguei e comecei a pensar por mim mesma. Eu falei assim, gente, por que eu tô pensando que eu não tenho valor, que as pessoas não gostam de mim, que as pessoas não... Por que eu tô pensando isso? Sendo que primeiro eu tenho um Deus que me ama, um Deus que conhece todas as minhas falhas e conhece também todas as coisas que eu faço de bom. E outra, eu pensei comigo, gente,
eu posso, as coisas às vezes que uma pessoa faz, às vezes eu não faço, mas uma coisa que eu faço, eu tenho certeza que muitas pessoas não têm essa habilidade. E aí Deus pôs no meu coração isso. Deus falou assim, ó, por exemplo, quantas coisas boas que você faz, quantas coisas, tipo assim, eu tenho comigo desde pequena, por isso que eu até sou professora, porque eu sempre gostei de estudar. Então, tipo assim, não vou falar assim que eu era aquela CDF, que eu era, não, lógico que eu gostava de estudar, sentava na primeira carteira, tirava notas boas, tal, ali. Só que depois, assim, não era aquelas pessoas assim, sempre tolada, aquela coisa, aquele desespero. Mas eu sempre tive uma facilidade comigo depois e eu fui vendo isso ao decorrer. Não foi nem na escola, quando eu estava estudando. Depois que passou o terceiro colegial, que eu comecei a fazer faculdade, eu comecei a ver que eu tinha uma habilidade. Até antes de começar a fazer faculdade, qual habilidade? De, por exemplo, estudar as coisas, olhar as coisas e aprender. E isso em todas as matérias. É lógico que tem matérias, todas assim, entre aspas, porque tem algumas matérias que eu não gosto, por exemplo, como geografia, história, eu não gosto muito dessas matérias, filosofia, mas se eu pegar, eu ainda aprendo, entendeu? Eu aprendo assim, mas eu tenho uma facilidade de ver as coisas, ver vídeo, ou às vezes ver alguma explicação, ou ver um caderno, ver alguma coisa, e aprender aquele conteúdo. E aí, nisso, eu, quando era pequena, eu sempre ensinei as minhas colegas, as minhas amigas, né? Assim, as matérias de prova que elas não sabiam, eu ensinava. Ensinei as minhas filhas e ainda ensino uma das minhas filhas, às vezes, quando é necessário. Assim, na maioria das vezes, às vezes uma matéria. Então, assim, eu sou uma professora formada em ciências e biologia, mas eu tenho facilidade, por exemplo, em todas as disciplinas. Se eu ver, por exemplo, uma matéria de português, eu consigo aprender, de inglês, de química, de física, de matemática. E aí Deus pôs isso na minha mente, falou assim, ó, você pensa que você não tem valor, que você não, às vezes que as pessoas, mas você tem essa habilidade, que eu tenho certeza que muitas pessoas não têm. E às vezes as pessoas que às vezes que te criticam não têm essa habilidade que você tem. E essa é uma habilidade muito bonita, é uma habilidade, é muito talentosa. Então, assim, eu pude observar, assim como eu observei isso em mim, Deus pôs isso no meu coração para me observar, porque eu estava pensando que eu não tinha valor, que as pessoas não estavam. Quando Deus colocou isso ali, é a mesma coisa que Deus fala para você hoje. Você tem algo de valor aí muito precioso. Deus vai colocar, quando você ouvir essa mensagem, Deus vai colocar no seu coração aquilo que você vai fazer você lembrar, vai trazer à tua memória, à tua lembrança, aquilo que você tem de bom. E que eu, às vezes, eu não tenho, outra pessoa não tem, às vezes seu pai, sua mãe, seus amigos não tem. E você tem essa habilidade. Então, fica com essa palavra. Fica com esse versículo, né, de Efésios 2:10 e saiba que você tem valor para Deus e você tem que se valorizar. Por quê? Porque você tem habilidades que só você tem, que é única, que Deus deu para você. Deus deu essa capacidade para você e não deu para outra pessoa. Amém? Que essas palavras possam ter falado poderosamente ao coração de cada um de vocês. Tenham todos um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.